Não é coisa de louco, é coisa de gente que tem um órgão chamado cérebro. Olá a todos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer a importância da medicação durante o meu tratamento de ansiedade e pânico e um pouco sobre como ela age na gente e como ela agiu em mim, como ela agiu no meu corpo e no meu cérebro. Por isso, sem mais delongas, vamos começar! Antes de tudo, é importante da gente se lembrar que a medicação para a nossa cabeça, a medicação para o nosso cérebro, ela é como qualquer outra. Se a gente tem um problema de alergia, um problema de rinite, que é assim como eu tenho, a gente vai lá tomar um antialérgico para que a gente não fique com crise de espirro e nem com o nariz coçando, com o olho coçando, com a testa coçando, porque isso dá uma agonia tremenda. Então a gente vai lá tomar um antialérgico e fica tudo bem. Passa todo o efeito porque a medicação ajudou. Não tem como a gente pensar, nossa, vou começar a pensar diferente, vou pensar em não espirrar e assim eu não espirro. Não, a gente vai continuar espirrando porque a gente precisa de um agente especial no nosso corpo para que ajude a gente de fato quando a gente está com a pressão alta, colesterol alto, diabetes. A gente também toma uma medicação porque a gente entende que a gente não tem um controle sobre aquilo, que a gente precisa de um agente externo que vai entrar no meu corpo, que vai trabalhar com as coisas lá dentro e que vai fazer tudo voltar a funcionar de um jeito melhor. Assim como também quando a gente tem dor de cabeça, quando a gente tem tensão muscular, a gente sempre toma algum remédio para que isso alivie, que isso ajude a gente a passar a dor de cabeça, a passar a tensão muscular. O remédio para a nossa cabeça, o remédio para o nosso cérebro, ele é exatamente a mesma coisa. Nosso cérebro ele tem uma química específica para que tudo funcione bem. E se a gente não alimenta essa química no nosso dia a dia para prevenir, para que a gente não chegue nesse nível, a gente vai precisar de uma química externa e de uma química que ajude o nosso cérebro a voltar a funcionar do jeito que ele estava funcionando antes. E a medicação ela vai entrar fazendo esse papel, ajudando a química do cérebro, ajudando os hormônios, para que a gente volte a se estabilizar, volte a sentir o aqui e o agora, para que o estresse e todos esses outros sentimentos eles tomem esse outro lugar, porque as coisas elas precisam estar em equilíbrio. Quando a gente está com ansiedade, pânico, a gente fica muito agitado, a gente fica sempre em alerta. Entrando com a medicação, ela vai ajudar nessa química para tirar essa coisa do alerta, para tirar tudo isso. Quando a gente também tem depressão, que a gente passa por é tudo difícil, é denso, é pesado, a gente vai tomando a medicação e aí a química da medicação vai se envolvendo com a química do cérebro, dando para o cérebro o que ele está precisando, porque a gente pensar positivo, a gente tentar pensar diferente, às vezes não funciona unicamente. A gente vai precisar de um agente externo que é a medicação. E quando a gente entra com esse agente externo, quando ele começa a fazer efeito que demora, esse nosso tratamento de começar a tentar olhar com uma nova perspectiva, começar a pensar diferente, entender essa consciência que a gente tem, como que a gente começa a usar, isso vai ficando cada vez mais claro e cada vez mais fácil de entender. Não é loucura a gente tomar remédio para a cabeça, tomar remédio para o nosso cérebro, porque ele é um órgão vivo, ele é um órgão vital, assim como todos os outros que a gente tem, assim como nosso coração, nosso estômago. Ele é um órgão que ele vai precisar, às vezes, de uma ajudinha. E é muito essencial isso da gente entender, porque a gente costuma ainda taxar de loucura, a gente acha que os remédios para as questões psicológicas eles viciam. E quando a gente entra na medicação, a gente começa a tomar ela pensando que a gente vai ficar dependente, que a gente nunca vai conseguir se livrar dela, existe aí um grande perigo da gente ficar preso nela. Quando a gente entra na medicação, a gente começa a tomar, a gente entende que ela ajuda, que ela é uma solução que vai me ajudar, que vai me trazer benefícios, que vai potencializar o meu tratamento, a gente pega ela pela mão e a gente fala, tá, você vai aqui me ajudar, mas a gente não fica dependendo dela, porque a gente entende que até um certo ponto ela vai ser necessária, e dali pra frente sou eu comigo, porque ela já me ajudou que ela tinha que me ajudar, e dali pra frente sou eu. Assim como todos os outros medicamentos, a medicação que eu tomo, ela também traz efeitos colaterais, mas os meus efeitos colaterais, eles foram poucos, e eles duraram poucos dias. E ficou mais ou menos uma semana eu tendo tontura, muita tontura, enjoo, às vezes bate um desânimo forte, mas eu entendia que aquilo era uma fase que eu tinha que passar para eu conseguir chegar na estabilidade, e que por mais desconfortável que eu estava naquele momento,
Eu estava muito pior sem medicação, eu estava muito pior sem entender o que eu tinha. E ali era uma fase que eu tinha que passar para poder chegar em outro lugar, por mais desconfortável que era. Mas eu coloquei na minha cabeça que, por mais desconfortável que esteja esse momento, mas eu estou muito desconfortável, que eu estou buscando a minha melhora, que eu estou buscando ficar bem, para mim é muito mais válido do que se eu ficasse num desconfortável, estagnado, sentindo aquilo sem entender. E isso me dava força para poder seguir em frente, me dava força para ter paciência de esperar o remédio fazer efeito. Para o remédio fazer efeito em si mesmo demorou mais ou menos um mês no meu caso, para começar a surgir efeito de que ele estava agindo. Não é um remédio que a gente vai tomar hoje e amanhã a gente já vai começar a se sentir super bem, sem ansiedade, sem pânico, sorrindo e feliz. Não, ele vai demorar um tempo para fazer efeito, porque é um outro sistema, é uma outra coisa que eu não vou saber explicar agora, mas que é mais complexo, por isso que demora mais um pouco. É preciso paciência por isso, porque a gente, principalmente no meu caso, quando a gente tem ansiedade, a gente quer tudo para ontem. E o efeito, quando a gente vai começar a sentir esse efeito, não é para ontem, não é de uma hora para outra que ele vai começar a fazer efeito. Demora um pouco, depende também de pessoa para pessoa, o tempo que ele pode fazer efeito, quando ele começa a fazer efeito, os efeitos colaterais também, que depende muito de pessoa para pessoa. Vai ter gente que vai ter efeitos colaterais mais fortes por mais tempo, por menos tempo, e isso é importante a gente saber que é muito individual, muito de cada pessoa. Existe também uma resistência de não querer tomar remédio para a gente cuidar das nossas questões psicológicas, mas é preciso se lembrar que são questões que a gente já não tem mais controle, que é uma questão química, hormonal, dos neurônios, essas coisas mais complexas que a gente não tem o poder de agir em cima, que só a medicação que pode ajudar. Quando a gente tem consciência disso, a gente aceita melhor o remédio, e a gente também tem que se lembrar que é um órgão que precisa de auxílio, que precisa de cuidado. Quando a gente também entende isso, a gente começa a aceitar melhor essa medicação. Ela não é de outro mundo, ela não é coisa de louco, ela não é o fim do mundo, ela não é o fundo do poço. Ela é o início de um processo de cura, de tratamento, que ele existe. Ele não é um tratamento fácil, ele não é um tratamento muito confortável, só que ela tá ali para ser um potencializador do nosso tratamento. Isso é muito essencial também da gente se lembrar, que às vezes eu sozinho eu não vou conseguir fazer muita coisa. Eu vou precisar do auxílio do remédio, mas a minha potência que eu tenho de conseguir me cuidar, mais o psiquiatra, mais a psicóloga, juntando esse ciclo de cura, a nossa potência para a gente poder sair desse quadro de ansiedade e pânico, ele é muito grande e ele é muito efetivo. Por ser uma medicação controlada, de prescrição médica, é muito importante da gente ter acompanhamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico, porque eles que vão dizer pra gente quando que a gente começa a tomar medicação, se é preciso aumentar a dose, diminuir a dose, quando que a gente pode começar a tirar a medicação. É de extrema importância a gente ter esse acompanhamento deles, ter esse feedback profissional, porque a gente vai relatar todos os efeitos que a gente está tendo no corpo, porque só o profissional vai ser capaz de dizer todas essas questões que a gente tem, qual remédio específico que a gente vai precisar tomar. Esse acompanhamento até para a gente ter consciência da gente poder ter esse conforto melhor, porque o profissional ele vai saber guiar a gente por determinado lugar, e que cada caso é um caso, então a gente precisa estar atento e buscar essa ajuda profissional, porque ela é extremamente importante, ela é de extrema importância. Por a gente mesmo, a gente não consegue fazer as coisas, porque quando a gente está com um problema no corpo, a gente quebra um braço, a gente procura um médico, a gente procura ajuda, a gente procura tomar uma medicação para não sentir dor, e as questões psicológicas são a mesma coisa. A gente precisa de um médico, a gente precisa de um profissional, a gente precisa entender que existe esse remédio que vai ajudar, vai potencializar o meu tratamento. Não é o fim do mundo, não é o fundo do poço tomar medicação. É de extrema importância para a gente se cuidar, para a gente se curar, para a gente ficar bem, porque as nossas questões químicas do cérebro, às vezes, elas dão um tchutchu, elas dão um pane no sistema. É importante a gente perceber isso, é importante a gente reconhecer, é importante entender que a gente precisa de um agente externo, que é o remédio, para a gente poder tratar dessas questões químicas, para elas se estabilizarem, para a gente começar a trabalhar com os nossos sentimentos, com
com a nossa consciência de uma forma melhor. É importante a gente ir conversando sobre isso, a gente ir tratando sobre isso, porque ainda é um tabu grande essas questões psicológicas que a gente passa, e que não deveria ser tanto assim, porque é um órgão vital, é algo que todos nós passamos, é algo que todos nós temos, que é o cérebro, que são sentimentos, e que se a gente alimenta eles às vezes de formas não muito saudáveis, às vezes eles entram nesse quadro mais delicado, assim como qualquer um outro órgão, se a gente alimenta eles de uma outra forma, se a gente não exercita. E o mesmo acontece com o nosso cérebro. Se a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que tem saída, que existem profissionais que vão ajudar a gente, que existe esse conhecimento, a gente chega num lugar muito mais confortável e que a gente consegue se ajudar também de uma forma muito mais rápida e muito mais saudável. E é isso no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curta, comentem, compartilhem, se inscrevam e eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Até mais!